Como prevíamos, a ALESP, a Assembleia Legislativa de São Paulo, decidiu pela cassação do mandato de deputado estadual do Mamãe Falei, do Arthur Duval. Deputado Mamãe Falei está cassado agora. E para quem não acompanhou essa história, nessa novela da viagem do MBL até a Ucrânia, os áudios que vazaram, a cassação, eu vou resumir aqui a história e refletir um pouquinho sobre isso, mas antes disso, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário um bom dia, se inscreva no canal, lembrando-se de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos, isso é muito importante para ajudar no canal aqui, e vamos falar sobre Mamãe Falei sendo cassado. Mamãe fui cassado. Qual foi a história e o que traz até esse ponto, né? Quais foram as etapas nesse caminho? Então o que aconteceu foi que, alguns meses atrás, o MBL, representados pelo Renan Santos, que é o coordenador do MBL, e o Mamãe Falei, que é um youtuber, deputado do MBL, eles foram e viajaram para a Ucrânia. Isso foi logo após a invasão russa na Ucrânia, e eles foram lá com o pretexto de ajudar a Ucrânia. Eles foram lá fazer um showzinho, né? Foram fazer um circo, armar um circo lá para fazer um espetáculo, que é o que eles fazem de melhor. O MBL, eles são especializados em espetacularizar a política, então eles foram lá para a Ucrânia para fazer um showzinho, puxar os holofotes para si e, quem sabe, aparecer um pouquinho. Justificando essa ida para a Ucrânia, a gente teve o Renan Santos dizendo que eles queriam ir para lá porque esse evento, a guerra na Ucrânia, seria o evento que marcaria a geração dele, né? A nossa geração. Na época eu concordei com ele que poderia ser sim. A gente não sabe ainda o que vai acontecer com a guerra, os dobramentos disso, mas pode ser sim que essa guerra venha marcar essa era, venha marcar essa geração, porque a gente fala aqui de uma guerra em solo europeu, algo que não acontecia há muitas décadas, desde a Guerra da Bósnia, mas nessa magnitude de invasão de um país no outro desde a Segunda Guerra Mundial, então pode ser sim que venha a escalar e piorar, a gente não quer que aconteça isso, há muito receio de que haja uma guerra nuclear, porque a gente fala de potências nucleares aqui, mas o fato é que essa invasão russa na Ucrânia foi orquestrada com base na desculpa da expansão da OTAN. Então, assim, a Rússia estava acuada, a OTAN expandindo, essa organização, esse tratado militar entre vários países ocidentais. A Rússia justificou que eles estavam expandindo, estavam cercando a Rússia, então eles invadem a Ucrânia para mandar um sinal e tentar evitar que a Ucrânia se juntasse à OTAN. Esse foi o argumento, foi desculpa dada, não sei se colou muito bem, algumas pessoas compraram, mas acho que tem outros argumentos por trás disso, e talvez se prove ao longo dos anos, né, que foi um tremendo erro estratégico do Putin, porque o que ele fez aqui foi legitimar a existência da OTAN. O que ele fez foi fortalecer a existência da OTAN, e agora países nórdicos que não pretendiam se juntar à OTAN estão agora pleiteando candidatura na OTAN também. Então a invasão russa na Ucrânia vai expandir a OTAN, vai fortalecer a OTAN e vai isolar cada vez mais a Rússia. Esse é o fato. Só comparando aqui com outro evento, que foi o Brexit, que visava talvez enfraquecer a União Europeia, o que aconteceu foi o contrário, fortaleceu a União Europeia e o bloco inteiro castigou depois o Reino Unido por causa do Brexit. Então a gente vê um cenário aqui que de fato pode vir a ser o cenário que vai marcar o futuro próximo do mundo aqui, as relações comerciais, as relações geopolíticas na região. Mas, fechando os parênteses, foram para lá para fazer o circo deles, fazer um espetáculo deles, foram ajudar o exército ucraniano, foram preparar coquetéis Molotov, tem fotos deles com as garrafas de vidro, se era realmente preparar ou não, não sabemos, mas eles venderam essa imagem de que estavam preparando coquetéis Molotov, e na volta, o Mamãe Falei manda uns áudios para uns amigos. Segundo ele, para um grupo de futebol no WhatsApp, ele manda lá uns áudios e esses áudios são pavorosos. O Mamãe Falei, antes de embarcar no avião, manda esses áudios, pega o avião e enquanto ele está indo para o Brasil, o áudio viraliza, o áudio vem a público e o que a gente ouve ali são comentários extremamente repugnantes, nojentos, comentários machistas de sexualização das refugiadas. Você tem o Mamãe Falei dizendo, por exemplo, que ele estava saindo da Ucrânia, indo para a Eslovênia, e daí tinha fila de refugiadas, e todas lindas deusas, e elas olhavam para ele porque eram pobres, então eram fáceis. E entre outros comentários grotescos, nojentos, né, repugnantes, a gente falou muito sobre isso na época, e esse áudio vem a público, e as pessoas ficam indignadas, a imprensa brasileira cai matando no Mamãe Falei, a imprensa estrangeira também cobre essa notícia e vira um escândalo de proporções monumentais que acaba com a carreira política do Mamãe Falei. Acabou. Você pode imaginar que vai demorar muito tempo mesmo para ele poder recuperar a imagem dele e voltar à política, ainda mais contando agora a cassação, né, que é um outro aspecto que a gente vai falar mais adiante. E no caso do Renan Santos, nesses áudios aí do Mamãe Falei, dá a entender que o Renan Santos faria turismo sexual
na Europa, no leste europeu, ou seja, que ele iria lá para catar a loira. Então, esse é o teor dos áudios, são repugnantes mesmo, são, sabe, nojentos, e isso levou a um repúdio universal. Ninguém ficou do lado do Mamãe Falei, excetuando o MBL. O MBL foi o único grupo que resolveu fechar fileiras e defender o Mamãe Falei, mas de resto foi um repúdio universal. E daí isso foi para a Assembleia Legislativa. E aí abriu uma representação contra o Arthur Duval, pedindo a cassação dele. Isso foi para o Conselho de Ética, falamos aqui sobre isso na época, foi para o Conselho de Ética e decidiram para que fosse votado no plenário da Assembleia. E aí ontem à tarde, os deputados estaduais da Alesp resolveram votar e foi por unanimidade. Todos os deputados que estavam lá votaram a favor da cassação do Mamãe Falei. E só lembrando que antes disso, né, o Arthur Duval tentou uma manobra para evitar a cassação. Ele renunciou ao seu cargo como deputado para tentar parar o processo, mas não adiantou. Mesmo assim, avançou na Alesp e ele foi cassado. E agora ele está com seus direitos políticos suspensos, né? Suspensos por, acho que 8 anos, se não me engano. Então, nesse período aí, o Mamãe Falei não poderá se candidatar a nada. Ele está fora da política institucional. Ele vai continuar com seu canal no YouTube, vai continuar com o MBL, vai continuar fazendo suas coisas que eles fazem, né? Que eles são agitadores políticos, eles vão continuar fazendo o que eles fazem, mas no caso do Mamãe Falei, fora da política institucional por um período. Além disso, além desse rebosteio todo que deu sobre o Arthur Duval, também a gente tem que comentar um pouquinho aqui a Alesp, né? Sinceramente, a Alesp ali, eu assistindo tanto ao Conselho de Ética quanto também ontem, né, o plenário decidindo isso, é lamentável você ver o nível também dos políticos, né, ali, dos deputados, né. Esse foi um dos raros casos nos quais a oposição ao Bolsonaro, a esquerda no geral, e os bolsonaristas se juntaram contra alguém, que foi o caso do Arthur Duval. Você tinha ali tanto a oposição ao Bolsonaro votando para remover o Arthur Duval, quanto bolsonaristas. E isso é mais contraditório ainda, porque você tem pessoas ali, bolsonaristas, que apoiam, que votaram, que ainda sustentam um governo e um político que é essencialmente misógino também. Talvez seja até pior do que o Arthur Duval, porque ele tem falas que são horrorosas também. Por exemplo, a fala do estupro dele para Maria do Rosário, que não estuprava porque ela era feia. O Bolsonaro tem frases tão horríveis ou piores que a do Arthur Duval e ainda está lá como presidente, foi deputado durante muitos mandatos e ainda tem apoio desses bolsonaristas. Então é hipocrisia e além disso, um outro caso também que foi mencionado e vai ser mencionado durante muito tempo, que foi do Fernando Cury, que assediou uma colega na Assembleia, que passou a mão na Isa Pena, e não foi punido com severidade. Ele foi afastado por um período, mas não foi cassado na Alesp. Então, há 2 pesos, 2 medidas aqui. O Arthur Duval foi bastante penalizado, não porque ele cometeu uma infração gravíssima em comparação ao do Fernando Cury, né, que assediou uma colega parlamentar. Ele foi punido porque ele é o indesejável, ele é aquela pessoa que causa tumulto, ele é uma pessoa que, sabe, repele os demais. Então ele foi excluído porque ele é o patinho feio ali do grupo, ele é o desajustado do grupo. E aí entra o ponto principal, porque esse processo de cassação do mandato do Arthur Duval, ele não é triste porque a Assembleia Legislativa tem que se dedicar a isso, né? Tem que dedicar um tempo para poder decidir se vai ter ou não esse parlamentar lá dentro com eles. O mais triste é que você tenha uma parcela enorme da população, do eleitorado, votando para que essas pessoas entrem na Assembleia Legislativa. Porque é um sujeito que sempre tumultuou, que sempre teve um discurso muito problemático em muitos sentidos, em muitos aspectos, e que entra para tumultuar, assim como outros também que estão lá. Durante a sessão ontem na Alesp, por exemplo, tem lá um bolsonarista chamado Douglas Garcia, e durante a fala dele, para cassar o mandato do Arthur Duval, o Douglas Garcia profere uma fala transfóbica contra uma colega parlamentar que é Érica Malonguinho. Então, assim, para você ver como que é um negócio bizarro e sabe, surreal. Você tem um processo para punir alguém por falas repugnantes, nojentas, e essa pessoa, nessa fala, para punir essa pessoa, comete um ato repugnante. Uma fala repugnante, transfóbica, de discurso de ódio. Então, assim, é bizarro mesmo, e talvez seja um reflexo da política no geral no Brasil, né? O modo como certos grupos, certos segmentos elegem figuras, representantes, que têm falas repugnantes também. E essas pessoas estão lá ainda, atuando, e não são punidas. Ou se são punidas, são levemente punidas, porque fazem parte de uma patota que blinda essa pessoa, né? Que não foi o caso do Arthur Duval. O Arthur Duval foi jogado para os leões, porque ele não tinha patota para protegê-lo. Porque se houvesse mais integrantes do MBL lá dentro, se houvesse sido eleitos outros deputados estaduais do MBL, certamente haveria um cordão ali de isolamento para tentar blindar o Mamãe Falei. Então é importante ressaltar isso. O triste nessa história é que, primeiro de tudo, tenha sido eleito alguém como Arthur Duval. Isso que é triste. E depois, mais triste é pensar que ele não foi punido por aquilo que ele fez
que já é grave, é sério e merece a cassação, ele não foi punido por isso, ele foi punido porque ele é um indesejável, porque ele é um cara que cria conflitos e que não cria alianças, que é a política do MBL, né? A política do MBL é antagonizar as pessoas, criar conflito, criar tensões, mas raramente são capazes de criar pontes ou alianças duradouras que sobrevivam mais do que um carnaval. Então com essa cassação se encerra agora um capítulo na história do Arthur Duval. O MBL até agora, nos canais deles, nem do Mamãe Falei, nem do MBL se pronunciaram sobre esse caso, simplesmente um silêncio sepulcral. O Arthur Duval não compareceu para se defender na Alesp, nem se deu trabalho, tipo... eu vou fazer isso? Vou perder meu tempo para defender o meu mandato? Talvez ele soubesse que já estava condenado, né? Mas foi essa história. Então eu quero saber o que vocês pensam aqui, se vocês viram, acompanharam ontem a sessão ou não, o que vocês acham dessa cassação, se foi justa, foi injusta, se foi proporcional ou desproporcional, em relação, por exemplo, ao Fernando Cury, que assediou uma colega, a Isa Pena, na Assembleia. O que vocês acham disso aqui? Deixe no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! Fala, turma do Henri Bugalho, da comunidade tão querida do Henri Bugalho. Eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial para fazer para vocês. Michael Sandel, professor de Harvard, autor dos livros Justiça, A Tirania do Mérito e vários outros sucessos editoriais que ocupam sempre o topo das listas de mais vendidos, vai estar com o ICL para uma aula exclusiva e inédita no dia 29 de maio, um domingo às 8 horas da noite. Você não pode perder essa aula que não tem replay e é gratuita. É só você se inscrever no link aqui em cima ou aqui embaixo. Se inscreve agora, chama seus amigos e amigas também. Só o ICL podia oferecer isso.